Ho, ho, ho! Feliz Natal! Dia 22 de dezembro, estamos aqui na véspera da antivéspera da véspera de Natal. Estamos aqui para engrandecer e adorar o nosso Deus, também muito próximo do dia em que consideramos o seu nascimento. Apesar de não ser uma data oficial, a gente está aqui para falar sobre isso, para falar deste dia que é considerado e deve ser considerado tão especial, mas a gente precisa observar alguns motivos para considerar esse dia especial. Então, estamos aí quase no dia 25, espero que vocês se reúnam com suas famílias, que já estejam nesse espírito, e quando a gente fala de espírito natalino, a gente também vai abordar alguns aspectos aqui nessa noite. Eu espero e peço que você pegue esse link, compartilhe aí nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, tem tantas redes sociais, né, e tantos meios para a gente poder compartilhar a palavra de Deus, que vocês são nossos convidados essa noite a interagir, a compartilhar uma mensagem de esperança para aqueles que precisam. E vejam só, nós tivemos aqui nesta mesa de podcast todos os irmãos bem bonitinhos. Tivemos Pastora Cida e Andalúzia, tivemos o Wellington e Gisele, sim, e não havíamos feito ainda esse belíssimo crossover. Então, para complementar esse clima natalino belíssimo e familiar, eu tô aqui com a Tatiane, a minha irmã. Ela vai fazer parte com a gente desse podcast aí. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, amém, e ilumine, amém, a vida da minha irmã. Amém. Seja muito bem-vinda a esta mesa, é um prazer recebê-la. Gente, graça e paz. Alguns talvez não me conheçam, eu me chamo Tatiane Antero, né? Sou da família Boas Novas, da comunidade cristã Boas Novas, e ao mesmo tempo que é muito bom estar aqui, a gente também fica muito nervoso em estar aqui, porque é uma grande responsabilidade, mas é de uma alegria também muito grande de poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente estuda na palavra de Deus com vocês. E eu espero que essa noite, né, que aí já tá tão próximo do finalzinho do ano, chegando já o Natal, sim, né? A gente esse ano um pouquinho diferente, com algumas sim, incertezas, né? Mas a certeza que nós temos aí, a convicção que nós temos é que o nosso Jesus, ele morreu, ele nasceu primeiro, depois ele morreu e hoje ele vivo está. Amém. E nessa noite nós estamos aqui para falar um pouquinho desse Deus, sim, que está vivo, né? E é motivo então de alegria estarmos aqui. Então foi o que o meu irmão falou, pega esse link, porque se ele é bom para você, com certeza ele será bom para as outras pessoas. Então envia para os seus amigos, existem diversas redes sociais que você pode colocar esse link. Então espalha esse amor, espalha esse Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. E haverá, a gente precisa lembrar que haverá a reapresentação da cantata, sim, né? Nós faremos aqui novamente, obviamente. Então, estão convidados, nós temos aí nossas redes sociais inseridas na descrição, nós temos as redes sociais aí embaixo aparecendo para vocês quando oportuno, segue a gente no Instagram, dá uma olhadinha naquilo que a gente tem feito, quais são, né, os nossos dias de culto, porque a gente está sempre com uma programação especial para, primeiramente, engrandecer ao nosso Deus, que o nome dele se faça conhecido e para que sejamos edificados pelo nome dele. Então, aproveitem aí, né, nós estamos aqui nessa transmissão, vocês vão interagir entre vocês hoje. Eu quero que vocês comentem, falem, um responda ao outro. A gente faz sempre uma dinâmica de estar aqui lendo e respondendo. Hoje, eu peço para que vocês interajam aí, se respondam, falem sobre o Natal, como é que vocês enxergam o Natal. Espero que vocês participem ativamente conosco essa noite. Meu irmão vai fazer uma oração aqui pra gente, mais do que iniciar, pra gente convidar e reconvidar novamente para que o Senhor esteja conosco. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, Senhor Deus. Obrigado por cada um que nesse momento está conectado conosco, Jesus. Abençoe o lar de cada um, esteja com cada um, Senhor. Eu sei que muitos estão nos seus trabalhos, mas estão conectados aí com a gente, Senhor Deus. Então que o Senhor fale conosco nessa noite, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale através das nossas vidas e que possamos, Jesus, entender, se nós já sabemos, que possamos entender ainda mais, amém, qual é o verdadeiro sentido
do Natal. Amém. E qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Que possamos ser usados por Ti, Jesus. Que essa transmissão ela seja guiada pelo Teu Espírito Amém. Santo e que tudo que falarmos aqui, Senhor Jesus, toque no coração das pessoas. Envia as pessoas, Senhor, que precisam ouvir da Tua palavra nesta noite, Jesus. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor Deus. Eu louvo pela vida do meu irmão, Senhor Jesus, por aqueles que trabalham, Senhor Jesus, nessa transmissão. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E acabando agora o ano, Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor continua conosco, continua, Senhor Jesus, junto conosco, não nos desamparou e não é agora que vai nos deixar. Nós cremos, Senhor Jesus, em Ti, Senhor. Então guia, Senhor Deus, essa noite, essa palavra, Senhor, e que tudo que falarmos aqui possa, Senhor, germinar nos corações e possa florescer no tempo oportuno, Deus. É tudo que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beleza, já oramos, já clamamos pela presença do nosso Amém. Deus, já agradecemos pelas vidas conectadas e continuamos agradecendo. Então, não se esquece, dá um joinha aí, né? Dá um like nesse vídeo, nessa transmissão, que você compartilhe o link, que você interaja conosco. Vamos fazer o nome do Senhor ser conhecido. Amém. E agora, eu não sei onde você está nesse exato momento, se voltando para casa, se no trabalho, ou se já na sua casa, mas aí prepara a sua Bíblia ou seu celular com a Bíblia aí aberta, para que a gente leia o versículo e a gente fale do nome de Deus. Inclusive, talvez você nem... Eu vou pedir para você abrir a Bíblia, é claro, se possível, mas talvez a gente nem precise pegar a Bíblia para ler esse versículo extremamente conhecido. Abram as suas Bíblias aí no livro de João. Nós vamos lá em João 3. Vamos começar da onde será? Do 16 em diante, fechando essa parte do versículo. Então, essa noite para nós, João 3, do 16 em diante. Beleza? Então, vamos lá. Minha tradução talvez seja um pouquinho diferente, mas vai acompanhando que dá certo. Eu vou ler ele todo e, se necessário, a gente volta em alguns pontos desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Às vezes a gente, para um pouquinho só na parte de porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, mas esse versículo ele é tão abrangente, ele traz toda uma reflexão para nós, e nós estamos agora em uma época já muito natalina, ou deveria ser, o Natal parece que foi perdendo literalmente o seu brilho, porque hoje as casas são menos enfeitadas, as famílias talvez se reúnam menos, ou é como se fosse um ritual qualquer, uma janta qualquer. As crianças já não têm mais aquele mesmo sentimento, aquele mesmo desejo, por mais que aqui na igreja e em várias outras igrejas, essa tradição, vamos dizer assim, permaneça. Nós não somos tão velhos, sim, estamos aí nos 30, mas quando éramos crianças, havia todo um movimento, era muito diferente, Nossa, chegou o Feliz Natal. E demorava, Nossa, demorava uma eternidade. E os tempos foram abreviados e as pessoas se acostumaram com algumas coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção é para alguns aspectos do Natal. A primeira coisa que a gente já precisa dizer, aqui está dizendo que nós recebemos um presente. Esse versículo vai dizer de um presente extremamente precioso. Mas para nós, o que será que é o significado do Natal? Ou como que isso acontece? Para mim, era comprar roupa. Eu sabia que chegou o Feliz Natal, porque assim, olha, eu não ligo para roupa. Não ligo. Nada. Você liga para roupa? Olha, não vou mentir, Como dizia a minha avó, não posso mentir, não posso falar de A nem de B, Mas eu não vou
ser hipócrita de dizer que não. Sim, a gente quando chegava no fim do ano, qual era? A gente sabia que o fim do ano havia chegado quando? Você ia no shopping, aí você comprava uma roupinha pro Natal e uma roupinha pro Ano Novo. Então aí sim, o Natal começava a fazer sentido, daí, né? Quando você ia no shopping e comprava sua roupa, pra quê? Pra ficar sentado no sofá. Mas você ia lá e comprava sua roupa. Não importa. Eu sempre tive isso, eu só compro roupa fim de ano. Só. 2 tênis, 2 calças e 2 camisetas pretas, preferencialmente. E aí pra mim era o Natal. Comprei a minha roupa. E aí eu me fiz uma reflexão. Então será que se eu não comprar roupa esse ano, vai ter Natal? Vai ser o Natal? Vai ter significado de Natal? Eu não comprei até a presente data e pretendo não comprar também. Não por nada, mas assim... A gente dá certos significados, já atribui, né, certas características que elas tiram o verdadeiro significado do Natal. Porque para alguns, né, é um tempo de compras, para outro é tempo de beber, de farrear, né? Para outros é um tempo de viajar, de entretenimento, enfim, né? E para outros é só um tempo de dar e receber presentes, porque amigo secreto remete a Natal e Ano Novo. Sim. Né? Dificilmente as pessoas fazem outra data. Sim. Então, será mesmo que o significado do Natal é isso? Ou será que nesse versículo ele vai ensinar para nós o que é verdadeiramente? É o presente, né? É o maior presente, não é? Então, qual é o primeiro aspecto que você daria para o Natal? Dentro do que nós vamos abordar aqui, o primeiro aspecto que talvez aqui a gente possa dizer que ele é um tempo de lembrar. Então, né, quando a gente fala, o meu irmão acabou de dizer, né, nós devemos lembrar de um presente que nós recebemos, né? O maior presente que nós poderíamos receber foi o quê? Foi Jesus vindo à Terra, né, nascendo para viver como um de nós. Então, quando a gente fala sobre isso, lembrar que Deus, Jesus, ele é um ser único, né? Ele deu a sua vida por nós, né? Sua única vida, ele o quê? Ele deu a favor de nós, né? Os seus ensinamentos também, né? O Natal é você entender que Jesus, ele veio, mas ele não veio para aqui, ele não nasceu e viveu só por viver. Não, ele deixou grandes ensinamentos, né? Ele ensinou outras pessoas, né? Então, eu acho que o ponto de partida é esse. É a gente entender que o maior presente que nós temos é resetar nossa mente, não é ser de Natal, não é só se reunir com a nossa família, não é só comprar uma roupa legal, um sapato legal, um tênis legal, né? Mas é você entender que existe um presente, houve alguém que se dedicou, né? Que veio, que deu a sua vida a nosso favor. E somos tão imerecedores e mesmo assim ele se entregou e resolveu que ele viria sim a este mundo, mas ele tinha um propósito com tudo isso, né? A gente precisa se lembrar de vários aspectos que vão permear a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, os ensinamentos de Jesus. É claro que o Natal ele é utilizado para que a gente se lembre do nascimento. Mas, né, dentre o nascimento, a gente precisa lembrar de tudo aquilo que ele viveu, dos ensinamentos, milagres, profecias, morte, ressurreição, né? A gente precisa se lembrar de tantos outros personagens que estão inseridos na história de Jesus e que fazem total diferença, porque ele poderia ter escolhido vir de outra forma, fazer de outra forma, mas ele escolheu uma sociedade, uma humanidade para participar disso. Então tem os seus pais, os reis magos, né? Tem as cidades por onde ele passou, seus discípulos, aqueles que foram discípulos de Jesus e que talvez nem citados na Bíblia foram. Então, Natal é um tempo de lembrar. E mais do que lembrar que dia 25 a gente vai se... 24, né? A gente vai se reunir com a nossa família. E espero que todos tenham essa oportunidade de fazer uma ceia farta, de ter ali os seus familiares à mesa. Mas quando estivermos reunidos à mesa, quando a gente canta a Emaús, de partir o pão, de lembrar que é Jesus, a gente tem falado muito sobre sermos Ele aqui na Terra. Então, quando cearmos com nossa família, que a gente lembre daquilo que Ele é.
E mais do que, né, tem alguns aspectos que a gente vai Sim. se lembrar nessa noite. Então, é um tempo de lembrar, mas é um tempo de amar também. Porque lembrança sem amor é só, né, Só uma lembrança, memória. Algo que Não não tem nada afetivo. Mas o começo desse versículo, né, ele já vai dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Sim. ele nos entregou o melhor e maior presente. Porque, na sua opinião, há um presente maior do que esse? Tem como mensurar ou tem como equiparar outro presente? Não, gente, é impossível você dizer, não sei, né? Escrevam aí nos comentários se existe algum presente maior e melhor do que Jesus, né? Não existe. E é o que a gente fala, quem tem filho, né? Eu tenho um. E, bom, eu não daria o meu filho, né? Por pessoas que vão pecar, que vão virar as costas, que vão negar muitas vezes, né? Sim. Então, assim, nós humanos nunca faríamos isso, né? Acho que nenhum pai, nenhuma mãe de verdade daria seu filho em sacrifício a uma humanidade, né? Mas existe um Deus que entregou o seu filho, sim, para morrer no nosso lugar. Então, se essa não é a maior prova de amor que nós temos, né? Não existe, Qual é? não tem outra. Qual não é? existe, gente, não tem outra forma de amar como essa, né? Deus nos ama, percebam o amor de Deus nas nossas vidas, né? O tempo inteiro ele, foi o que você falou, ele enviou, né? Ele amou de tal maneira que ele enviou o seu único filho, não existe outro filho, era o único. Imagina, o único, só o Raul, só tem o Raul, enviar o único filho, né? É uma missão que só Deus mesmo, com a sua grande sabedoria, faz, porque nós, meros mortais, como eu costumo dizer, nós nunca faríamos isso. Exatamente. Aqui, quando ele fala e quando lembramos que é um tempo de amar, amar não é só no Natal. Não. Bom, porque as pessoas, elas parecem que ficam mais generosas, sim. mais bondosas nessa data. Sim. Mas quando Cristo entrega o seu filho para uma humanidade, ele não entrega o seu filho para a humanidade em uma data específica, para que só naquela data ele seja bom, para que só naquela data haja salvação, para que só naquela data ele seja aquilo que ele é. Quando ele entrega o seu filho, ele entrega o seu filho para que a humanidade ela perceba o sentido de amar, de bondade, de compartilhamento, de compaixão, né? As pessoas, elas mudam os seus jeitos na época natalina, elas ficam mais sensíveis e até bom. Mas aí da virada do dia 25 para 26... Bom, acabou o espírito parece natalino, né? aqueles filmes, né, ou desenhos, né, Da que Cinderela, faz uma né? magiquinha e aí some o que estava acontecendo, muda a percepção, muda a pessoa. Então, assim, a gente precisa entender que não é só no dia 25, que não é só agora, que não é uma mágica, que o espírito natalino a gente pode até considerar, porque muda um pouco a atmosfera mesmo. Sim. Mas o que Cristo fez aqui foi para que a gente pudesse efetivamente compartilhar aquilo que ele tem para nós. Sim. Compartilhar o que ele trouxe, compartilhar o que ele é em todos os momentos. Sim. Não é uma chave que vira, não é um Cristo que só nasce no dia 25 para nós. Sim. Não tem a ver com isso. Verdade. Ele já nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ensinou, nos discipulou, para que esse amar, ele não fosse só latente, visível, necessário e, né, acontecendo a partir do dia 25. O dia 25 ele é uma data para ser comemorada, celebrada, data de união. Mas eu fico feliz quando eu me lembro que se ali foi, né, considerado pelo menos, ou celebramos o nascimento de Cristo, nós estamos aqui para fazer o quê? Implantar ou pelo menos semear Cristo nas outras pessoas e que ele nasça na vida de outras pessoas. Verdade. E aí é motivo de celebração. Então eu não vou ter só o dia 25 para celebrar. Se eu estiver vivendo uma vida de família, de união, de proximidade, de levar Cristo, sim,
eu vou ter motivo para celebrar um Cristo nascendo todos os dias. Nas pessoas ao meu redor e em mim mesmo todos os dias. Porque ele diz que ele se revela a nós em medidas diferentes todos os dias. Porque nesse versículo ele diz que está conosco, que estaria conosco, que nos olha, que nos percebe, que nos vê. Então, que amor é esse? Porque se é tempo de amar, não tem ninguém que amou mais do que Deus. Não tem ninguém que amou mais do que Jesus. Não tem outro exemplo. Não. E não haverá. Acho que não dá para conceber. Porque por mais que alguém diga, eu tenho coragem de entregar o meu filho para alguém. O que vai ser, eu acho que é muito difícil encontrar. Talvez ela vá abrir uma série de concessões. Eu vou entregar meu filho só para quem nunca mentiu. Ó, para quem nunca mentiu, para quem nunca enganou, para quem nunca fez nada de errado. Eu vou entregar meu filho só para quem merece. Aí ela já nem vai entregar, porque no fim do dia, ninguém merece. No fim do dia, esse amor, o amor, existe uma frase que diz, né? O amor amou. Foi literalmente o que ele fez. Aquele que era o amor demonstrou como era amar. Ele foi até as últimas consequências, para que a gente não tivesse que ir até ali. Né? Ele nos ensina, ele nos mostra, ele aponta o caminho, ele é o caminho para que a gente faça. Para que a gente seja, para que a gente ame. E não é só no dia 25. A gente precisa... Hoje é dia 22. Tem 3 dias para você começar a amar como você nunca amou. Abraçar como você nunca abraçou. E aí, virou a noite do 25 para 26, você continua sendo a mesma pessoa. Não resetou nada, não mudou nada. Não é mais o Natal, não é mais, olha, o Feliz Natal. Mas aí, tem 2022 ainda. Né, que ficou. E vem 2023 por aí. E... algo só muda quando a gente começa a mudança. Sim. Quando você quer que mude? Ah, eu quero pra ontem. Então você devia ter começado anteontem. Sim, verdade. Quando você quer que mude? Hoje. Então você devia ter começado ontem. Ah, quando você quer que mude? Amanhã? Oba! Chegou a hora. Dia 22 de dezembro. É dia de amar. É mês de amar. É dia de entender que ele foi o amor maior, se demonstrou amor maior e ninguém antes dele, nem depois dele, nem durante a existência dele amou mais do que o que ele fez por nós. Então, a gente já tá vendo aí 2 aspectos, hein? É um tempo de... recapitula com a gente. É um tempo de lembrar do que ele é, lembrar, né, de todas as pessoas, de tudo aquilo que o cercou, da palavra, que foi importante e que fomos escolhidos para participar disso. E é um tempo de amar. E não é só no dia 25. Sim. E aí, se aprofundando, a gente tem que entender que é também um tempo de dar, de entregar. E entregar o quê? Diga para nós. Entregar a esperança. Exatamente. Né? Quando a gente fala dar aqui, a gente continua lá no comecinho do versículo, que ele fala, porque Deus amou o mundo, que ele deu. Então ele deu o quê? Ele deu o seu filho. Então, quando a gente fala em dar, a esperança é este filho, é Jesus. É o tempo de levar a pessoas que ainda não conhecem esse amor, que ainda não entenderam quem é esse Deus, né, que não sabem a grandeza dele. Então é o tempo da gente, como cristão, né, a gente levar essa esperança, essa grande esperança. A boa nova, ele é a boa nova de grande alegria. Não existe nada que possa nos preencher que não seja Deus, que não seja Jesus. Como a gente estava falando no começo, às vezes a gente achava que o Natal, para nos preencher, era ter uma mesa muito farta, a família toda reunida. Não que isso não seja importante. E uma roupa nova. Mas com o passar do tempo, nós vamos percebendo que o Natal não é só isso. Sim. Ele vai além das 4 paredes da nossa casa. Exatamente. Né? Essa boa nova, essa nova esperança, ela não tem que ficar só dentro de casa, com os nossos. Sim. Mas ela tem que ser levada a outros que ainda não conhecem. Né? Se sua família já conhece, outros precisam conhecer este amor, entender essa esperança, porque a gente acaba chegando no mesmo ponto, nos tempos,
vamos dizer, sombrios que estamos passando, Sim. né? E muitas pessoas desesperadas com a incerteza do que vai acontecer com o nosso Brasil, né? As pessoas desiludidas muitas Sim. vezes. Então perceba que foi o que o meu irmão falou, perceba que, esse é o tempo da gente levar o amor. É o tempo da gente falar desse Jesus. É o tempo da gente levantar e falar, olha, eu preciso alcançar pessoas que estão necessitadas e que precisam ouvir desse sacrifício, dessa esperança, né? Então, para mim, dar é você levar essa esperança às outras pessoas, é você doar o seu tempo, né? Doar aí, muitas vezes, o seu ouvido para as pessoas que muitas querem desabafar, né? Querem conversar, e que não sejam conversas vãs, Exato. jogadas ao vento, mas que você tenha uma palavra de esperança para levar para essa pessoa. Para mim é isso, né? Exato. É isso, é esperança, e a nossa única esperança, ela vem de Deus e de Jesus. A melhor coisa que a gente tem, né? Deus entregou o melhor que ele tinha, que era se fazer filho, Sim. vir, entregar o seu filho, né, nesse contexto, e sem medir, sem se preocupar, que tá falando, olha, é um tempo de eu entregar alguma coisa. O amor, ele não pode olhar com indiferença, né? Ele não pode julgar, ele não pode ter nada que o descaracterize. Sim. Né? O amor tem a sua característica própria. E ali ele está dizendo que, né, porque Deus amou o mundo que ele deu. Então a sentença, ela tá ligada a outra. Então Sim. Ele amou tanto que ele falou, vocês são tão importantes, são tão participantes do meu reino, Sim. que eu estou lhes entregando. Eu estou entregando o que de mais precioso eu tenho. Então, vamos analisar aqui, né? Se o Deus Todo-Poderoso, que, né, Sim. muito mais do que a gente, não tem nem comparação, Verdade. entrega o seu filho, por que será que a gente não consegue entregar o amor, a esperança, o que de melhor nós temos? Cara, o que será que a gente pode entregar dia 22 de dezembro para Deus? A gente está aqui nessa noite, vocês estão aí conectados, o ano vai continuar ainda, 2022 ainda não acabou. Tem gente que acha que tá tudo perdido para 2022. Sim. Eu não fiz o que eu deveria, não deu certo. Mas a esperança, o amor, ele continua sendo real. Sim. Então ainda há tempo de entregar alguma coisa. Nós que estamos aqui, vocês que estão conectados, nós somos agraciados por um presente, pelo Espírito Santo de Verdade. Deus. Um dos melhores e maiores, se não o melhor e maior presente que poderíamos ter recebido. Então o que será que a gente pode entregar para alguém? O que será que a gente pode dar para alguém, compartilhar com alguém nessa noite? E durante a nossa vida? Às vezes a gente olha alguém, algumas pessoas, né, com um olhar um pouquinho de indiferença, talvez Sim. não mereça, talvez eu não goste, mas imagina se Deus ele fosse seletivo a entregar o seu filho, né? Só por meia dúzia, a Tatiane merece um pouco mais do que o Vitor, o Paulo Henrique um pouco mais que o Roberto e o Bruno um pouco mais do que todos eles. Aí complicou. Imagina. Se ele começasse a fazer, né, ou se tornar seletivo. Não, para eu entregar, então é meritocracia agora. Eu tive uma aula com os adolescentes recente que eu estava falando sobre isso, né? Porque a gente premia alguns, na escola bíblica, né, dá a premiação, e ali é justo que seja por meritocracia. Sim. Você se dedicou durante o ano, você, né, fez o que era necessário, você vai receber o seu prêmio. Sim. Com Jesus Cristo, não funciona com meritocracia. É claro que quanto mais eu busco, mais eu conheço e mais eu tenho acesso. Uma coisa está ligada à outra, mas não é mérito. É porque eu me dediquei, busquei, passei a conhecer. Sim. É acessível. São níveis a serem escalados. Então, merecer, a gente nunca ia. Então ele poderia olhar e falar, então nem dá, e hoje passa amanhã. Dia 25 eles não vão comemorar nada. Vai ser só uma data aí no calendário. Só mais um Sim. dia 25 de um mês específico. Porque o dia 25, ele se repete, obviamente, uma vez por ano, 25 de dezembro. Sim. Né? Só tem um dezembro por mês, só tem um dia 25 de dezembro por ano. Então, como será que a gente tem levado isso, né? De dar, de entregar, de merecer, a nossa relação com o merecimento. Sim.
A gente não merece. E a gente tá olhando para as pessoas, querendo justificar aqueles que merecem ou não. Sim. Querendo negligenciar para quem a gente acha que não merece. Eu entendo que tem muita gente aí que é só pela misericórdia de Deus. Mas ainda bem que elas são só pela misericórdia de Deus, porque é Ele que vai alcançá-las. Talvez Ele vai nos usar, com certeza, mas talvez Ele use outras pessoas, outras situações, mas a gente tem que parar de retrair a mão. Sim. Não é mais tempo de retração, é tempo de estender a mão e de mostrar quem verdadeiramente é o nosso Deus. Nesse tempo em que falamos aqui, as coisas incertas, a gente fica um pouco às vezes perdido, não sabe o que vai acontecer, acontece. A gente não sabe o que vai acontecer? Acontece. Todo mundo tem esse sentimento, vez por outra. Mas à medida em que ele entregou, à medida em que ele foi, à medida em que ele é, à medida em que ele deu, nós devemos fazer igual. Porque eu aposto que apesar das nossas incertezas, medos, e retrações, a gente tem muito mais tempo de esperança, porque nós temos um Deus em quem acreditar. E quem não tem? E quem está lutando com a própria força, com os próprios braços e mãos. E quem está fazendo isso sem a direção de Deus, ou sem saber que não depende do meu braço, não depende da minha mão. É claro que Ele vai usar as circunstâncias e a nossa intercessão e a nossa busca, mas não é pelo meu braço, pelo seu braço, pela minha força, pela sua força. Verdade. Tem gente achando que é. E não é, igreja, não é. A gente precisa entender que Ele nos deu e Ele faz porque Ele é assim, essa é a natureza dEle. Não tem a ver com a gente propriamente dito. Ele nos escolheu? Sim. Somos participantes do reino? Sim. Mas foi por misericórdia. E aí a gente entende a nossa dependência, Exato. Sem Ele, não somos nada e nada podemos fazer. E aí a gente também vai chegar no mesmo ponto, a graça ela vai ser sempre merecida. Sim, com certeza. Não merecemos essa graça, não merecemos a morte de cruz, não merecemos o nascimento desse Jesus. Então foi o que o meu irmão acabou de falar. Se nós não merecemos, como a gente agora quer julgar quem merece esse sacrifício, Exatamente. Se Jesus, que se deu no nosso lugar, Ele não faz acepção de pessoas, nem de pecados, nem de escolhas, porque nós vamos fazer isso. Pelo contrário, foi o que acabou de ser dito aqui, temos que estender a nossa mão e ajudar aqueles que necessitam. E aí a gente, quando chega nesse tempo de dar, é até engraçado porque a gente não consegue não dizer sobre o que anda acontecendo. E aí todo mundo, quem não sabe, existe algumas movimentações no Brasil e a gente às vezes faz parte delas e vai ali. Só que a gente tem que ir com uma intenção, Sim. A intenção não é chegar lá e só gritar e só ficar ali. Exato. Mas a gente entendeu que Deus, Ele está nos usando, o tempo de dar é agora. Nós estamos lá dando esperança, Sim. levando para essas pessoas porque elas estão aflitas, foi o que acabou de ser dito, perdidas, porque sem Jesus elas ficam como desesperadas, desiludidas. Exato. Então para elas, Natal esse ano, fala sério, que Natal nada, não sei nem o que vai acontecer amanhã, realmente nós não sabemos. O dono do tempo, o dono do futuro, ele pertence a Deus, é Deus. Então assim, nós não sabemos o que vai acontecer. Sim. Mas o hoje nós estamos vivendo. Então que nós possamos fazer a diferença hoje na vida de alguém. Exato. Se você não pode ir, eu não posso. Então sabe o que você pode fazer? É pegar esse link que nós estamos aqui agora e compartilhar com alguém. Olha, eu não sei falar, eu não sei, eu tenho vergonha. Olha, gente, então você pega o link, envia para alguém e fala, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa transmissão. E que outras pessoas, elas se acheguem, que elas possam ter a paz de Deus, que elas possam entender quem é esse Jesus, essa esperança que nós temos, porque muitos acham que nós somos loucos, Sim. Como assim?
tempos tão atribulados, você ainda consegue ter paz, consegue ter alegria, porque é Deus que nos preenche. Não existe Exato. outra pessoa que pode nos preencher, né? Tanto tempo de entregar, que é tão bom, né, estar aqui com os nossos colegas, que, ó, precisei de um papelzinho aqui, já me deram. Tempo de dar. Eu tô com a gargantinha um pouquinho ruim aqui, já tem uma aguinha do meu lado, então isso é o corpo de Cristo, né? Eu tô com o nariz sujinho, eu tomo um papelzinho aqui pra você limpar, tô com a gargantinha ruim, toma uma aguinha pra você beber. São isso. os mínimos detalhes que a gente, né, entrega e se preocupa com o corpo de Cristo. Então, tem alguém precisando do seu lado, seja no mínimo ou no máximo que você puder fazer, vai lá e faz em nome de Jesus. Então a gente já aprendeu que também é um tempo de dar e tá muito conectado nisso, tempo de perdoar. Aí fica complicado, né? Não, você pode até dizer, né? Não, dinheiro eu dou, um papelzinho para limpar o nariz eu dou, uma aguinha para refrescar a garganta eu dou. Mas perdoar, aí já tá pegando num lugar que eu não fico satisfeito. No Natal passado, a minha prima levou um frango, comeram tudo, não deixaram para mim. É o frango mais preparado, esperado pela nossa família. Quando eu cheguei não tinha mais. Eu não vou perdoar. Não perdoo porque comeram tudo ano passado. Então esse ano eu não quero nem me reunir com a minha família. Isso eu tô usando um exemplo, muito banal até, né? Não que não tenha gente que não fique bravo por comida, mas o que eu estou dizendo é que, né, as pessoas elas abrem concessões de até onde elas dão, de até onde elas perdoam, de até onde elas fazem. Gente, tempo de dar, é tempo de dar aquilo que a gente falou aqui de tempo, disponibilidade, ajuda, mas é tempo de oferecer perdão. O perdão ele é benéfico para quem perdoa e para quem é perdoado. Verdade. O perdão, né, ele modifica atmosferas, ele modifica vidas e há de se dizer que até a medicina coloca que, né, a parte física, perdoar ele vai fazer com que certas doenças não proliferem ou que nem te assolem, te afetem. Porque você não é pessoa que guarda rancor, que tem, né, problemas em perdoar. Então, pelo amor de Deus, porque só Ele, por Ele, pelo amor dele, perdoe, porque mais do que perdoar a nós todos os dias, como de fato Ele o faz. Ele, quando morre naquela cruz, Ele toma a sentença para si, que era nossa. Era uma sentença nossa, Ele toma para si, paga a sentença, que não é como se ele chegasse lá e falar, tô anulando a sentença e ninguém paga mais nada. Verdade. Ele se entrega para que isso seja pago. Então ele nos perdoa sobremaneira. E aí, já sabendo dos outros possíveis pecados, deixa para nós o Espírito Santo. Verdade. Então olha isso. Ele oferece um perdão eterno, que o sacrifício dele é atemporal. Permanece atual até hoje. E aí, sabendo ainda que falei, esses seres humanos ainda são complicadinhos, eles vão entender, eu sei, mas vai ter um processo. Eu vou deixar o Espírito Santo ali, porque ele vai auxiliá-los nisso. Você tem problemas em perdoar? Você quer uma dica? Não sou psicólogo, mas deita no divã do Espírito Santo, conversa com ele. Fala, ó, tem uma dificuldade aqui, tem um problema aqui, como é que eu faço? Claro que hoje temos nossa pastora, temos obreiros preparados para nos auxiliar quando precisamos, amigos, mas tem problema de perdão, tá lá na sua casa, né? Tem alguma coisa te atribulando, o Espírito Santo ele tá prontinho para te dizer o que precisa ser feito. Verdade. Porque ele é parte daquilo que Deus é, ele faz parte de uma trindade, ele conhece o que o Pai conhece e ele nos conhece por habitar dentro de nós. Então ele faz todo esse meio campo. Então, é tempo de perdoar. Não sei se alguém aí, eu, graças a Deus, olha, como eu posso dizer isso com felicidade. Claro que ele pode me provar, né, daqui a algum tempo, no perdão, mas eu não tenho dificuldade em perdoar. Eu, né, graças a Deus, eu não guardo rancor. Eu sou uma pessoa muito, né, talvez eu seja ácido em algum momento, mas depois passa, eu não vou ficar remoendo nada do tipo. Mas nem todo mundo é assim. E se você está assistindo aqui, tem algum problema com isso ou parecido, o nosso convite é: converse com Deus, ore ao Espírito Santo, converse com seus líderes, com o seu pastor. Não é demérito apresentar, né, fragilidades e debilidades. O que a gente precisa fazer, aproveita que 2023 aí tá para começar, já vamos começar resolvendo todas as pendências. Tem problema de perdoar? Talvez esse culto hoje seja até um pouquinho mais rápido, esse podcast aqui. Você tem problema de perdão?
vai lá, abraça quem precisa. Verdade. Se a pessoa tá aí na sua casa, tá próxima de você, manda uma mensagem. Fala, ó, eu te perdoo. É momento. A hora é agora. Por que eu vou deixar para amanhã? Verdade. A gente nem sabe o que pode acontecer amanhã, então Natal é também tempo de perdoar. Lembre-se disso. E aí, avançando, vai dizer que é tempo de resgatar. Resgatar o que e a quem? Esse versículo já disse, né? Quem que ele veio resgatar? O que ele veio fazer? Esse versículo ele se auto-explica e explica esses pontos, mas talvez a gente nunca tenha parado para pensar. Ó, só uma breve recapitulação que nós já vimos aqui, hein? Só nessa noite, rapidinho, que o Natal ele é um tempo de lembrar. Ele é um tempo de amar. Ele é um tempo de dar. E ele é um tempo de perdoar. Está muito ligado ao primeiro, mas ele também é um tempo de resgatar. Deus nos resgatou. Como eu acabei de falar aqui, adiantei um pouquinho até. Sim. Aquele que se entrega, não anula a sentença, nos resgata de um lugar e nos leva para o melhor lugar que poderíamos estar. Mas ainda assim ele deixa, ó, você não é obrigado a ficar aqui. Te resgatei, paguei sua sentença, tô te oferecendo vestes novas, te resgatei, você tá livre. Você pode seguir. E para onde será que a gente quer ir, já que ele nos resgatou? A gente deveria ser como o resgatador, né? É literalmente um discipulado. O resgatador discipula novos resgatadores. Verdade. Que levam eles para o aprisco. Será que a gente tem feito esse trabalho? Verdade. Eu me questiono muito sobre isso. Está sendo feito? Será que eu estou efetivo? Estou fazendo o que precisa? Nem sempre. Verdade. E vocês? Compartilhem entre vocês aí. Como é que tem sido a vida de vocês nesse aspecto de, né, chegar ali e resgatar as pessoas, querer e se sentir resgatado e agradecer a Deus por isso. Porque Ele já nos salvou e por esse resgate herdamos a vida eterna. Verdade. Ele, além de nos resgatar, nos deu um tesouro. Olha isso, imerecedores, ladrões, pobres, miseráveis, foram resgatados por um rei que entregou o seu reino à disposição. Ó, é acessível. Fica aí. Será que a gente tem aproveitado isso? Pois é. Verdade. Fica o questionamento. Esse resgate, né? Ele foi com muito amor, né? Foi um resgate, assim, incondicional, que nós não conseguimos nem mensurar. E no final de tudo isso, ele ainda vai nos dar uma vida eterna. Exato. Né? Ele nos resgata e, como se não bastasse nos tirar das mãos do inimigo, ele ainda nos promete uma vida eterna. Mas quando a gente fala desse resgate também, a gente tem que entender que, tá bom, ele nos resgatou e a gente não vai fazer nada depois disso, depois que nós fomos alcançados por ele. Então para mim, o resgate é só meu, a salvação é só minha. Não, nós devemos entender que essa salvação ela precisa ser levada a outras pessoas, né? Que esse resgate ele precisa ser levado a pessoas que necessitam, que clamam por isso, né? Que estão clamando também por essa vida eterna. E só vai fazer sentido porque não faz sentido o céu só para mim, ou o céu só para o meu irmão, ou o céu só para vocês. Não. Deus disse que essa morada ela foi feita para muitos, para todos, né? Ele também nos promete que no céu há o quê? Há um lugar grande, né? Com várias moradas para várias pessoas. Ele não disse que lá só existiria uma morada para uma família, para uma pessoa. Não. Então nós somos uma família. E como uma família, como a comunidade, né? Boas Novas, família Boas Novas, nós devemos levar essa palavra, devemos levar esse amor, nessa transformação para outras pessoas. Sim. Entender que o resgatar não é só um papel de Jesus, Sim. Não foi só um papel dele, mas esse papel agora ficou para nós que estamos na Terra. O resgatador criou resgatadores. Exato. E é isso que a gente tem que começar a entender, né? Que o resgate, ele não era uma obrigação de Deus, de Jesus, Sim. Mas ele deixou para que nós pudéssemos continuar essa história, Exato. Né? Ele subiu e falou, vamos lá, discípulos, falem do meu nome, falem daquilo que vocês vivenciaram comigo, viveram comigo, né? E eles saíram dali falando como se Jesus Sim. fosse voltar no outro dia. E olha, nós já estamos em 2022, né? E aí muito se fala,
Se ele não voltou até agora, não volta mais, acabou, ele não volta. Pelo contrário, nós estamos vendo que a volta dele é cada vez mais real, né? Com todos os acontecimentos que nós estamos passando no mundo, nós conseguimos, se você ler a Bíblia, você vai falar realmente, Deus, ele está voltando, Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo? Sentados, que legal, nossa, graças a Deus. Você salva, acabou o sofrimento. Ele está voltando, Senhor, me leva. Às vezes a minha mãe fala, eu já cansei de viver nesse mundo. Deus, pode me levar. E uma vez eu falei pra ela, mãe, mas você já fez tudo que tinha pra fazer, né? Pra eu poder ir embora? Olha, eu acredito que eu ainda não fiz tudo que eu tinha pra fazer. Exato. Então ele tá esperando a nossa ação pra ele reagir, né? Ele nos prometeu que ele virá, mas a gente precisa fazer a nossa parte, que é levar o seu nome. Exato. E a gente ainda falando do perdão, né? Tinha até uma pergunta, alguém que vocês precisem perdoar? Né? Com certeza, todo mundo às vezes tem alguém aí que precisa perdoar. E aí eu lembro de um episódio que é até engraçado do meu pai. Ele tava na padaria e aí eu falei, não, agora é o momento que eu vou ali perdoar o meu pai, né? Aí o Paulo Henrique parou o carro, aí eu fui buscar o pão e eu falei, agora eu vou falar com ele. Agora é minha hora de falar, de pedir perdão, né? Sei lá, conversar, porque fazia muitos anos que a gente não se falava. E aí eu cheguei lá, ele tava com uma moça sentado lá, eles estavam conversando, e aí eu cheguei, falei, vou ser afrontosa, né, vou lá falar com ele e tal, e cheguei e fui falar com ele, e aí eu não esperava a reação que ele teve, porque ele abriu as janelas da padaria e começou a gritar o meu nome, né, eu te amo, minha filha. Gente, olha, pra quem sabe, assim, foi o pior papelão da minha vida, né? Eu fiquei com a cara no chão, porque eu cheguei dizendo, vou falar com meu pai, porque eu vou fazer acontecer, né? E aí, no final, eu acabei o quê? Ficando com a cara no chão, né? De vergonha. Então, assim, que nós tenhamos prudência na hora de fazer as coisas. Nós não somos bons, nós não vamos perdoar os outros porque somos bonzinhos e legais e crentes, né? Mas nós vamos perdoar através de Jesus. Exato. Entendendo aquilo que nós estamos fazendo, né? Isso promove o resgate. Que a pastora também fala, que a gente tem que falar por amor a ti e obediência a ti. Nós liberamos o perdão. Esse perdão não vem de nós porque somos o quê? Pobres e miseráveis, não temos nada de bom para oferecer. Mas esse perdão, ele vem dos céus e é esse o resgate que ele quer para a humanidade. E não vai perdoar com altivez não, hein? Tá vendo aqui o exemplo, gente, né? Por favor. Meu pai, que Deus o abençoe, mas ele é campeão em... Que assim, eu, né... De papelão. Eu vou desbaratinar, mas ele é campeão de fazer a gente passar vergonha na rua, grita, né? Meu pai, ele teve fez algumas escolhas erradas e hoje a gente sabe que parte dele se arrepende disso. Sim. E a maneira dele externar é fazer a gente passar vergonha na rua. Sim. A gente aceita, Sim, tá tudo certo dizendo agora. Aqui, né? Tempo de perdão. Sim. Se isso, né, se recebê-lo dessa forma aí vai promover um resgate, como falamos aqui na vida dele, amém. Porque é isso que Cristo quer. E aí, um outro ponto, né, já tá quase finalizando, mas tem mais 2 pontinhos aqui, ó. Um tempo de mudança. Gente, um tempo de mudança, né? Então, Cristo que nos mudou, que nos fez, né, novas criaturas, sim, que modificou o nosso pensamento, que hoje faz com que ela tenha essa visão, porque se ela não quisesse mudar, ela só ia ficar com raiva. Nunca mais eu vou falar com meu pai, a vergonha que ele me fez passar, ou tantas outras coisas que ele nos fez, né, de maneira geral, ou deixou de fazer. Mas é tempo de mudança, é tempo de saber que Cristo me modificou, que eu sou nova criatura, que eu tenho outra natureza, que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Sim. Uma decepção, ela já aconteceu, ela está no seu passado. Uma decepção, ela não se faz nova todos os dias, a não ser que você fique num eterno processo de renovação da sua decepção. Verdade. Uma decepção, ela é literalmente algo que já aconteceu. Você pode até dizer, alguém vai me decepcionar. Mas isso é você querendo prever o futuro. Sim. As decepções, via de regra, já aconteceram, estão no nosso passado, mas eis que tudo se fez novo. Nenhuma decepção é maior que o nosso Jesus. Verdade. Nada
que aconteceu no ano de 2022 e que te frustrou e que te decepcionou é maior que o seu Jesus. Nada é maior do que a mudança que ele já fez dentro de nós. Não é que ele vai fazer uma mudança, ele já fez. A notícia é, ele quer continuar esse processo de mudança. Porque não é porque algo já foi transformado que está na sua forma final. Verdade. Há um processo. Então, você precisa de mudança, você já começou a ser modificado. Durante todo esse ano, eu aposto que você foi. Seja, né, um pouquinho mais arrochada ali, né, na aprovação, seja numa área que lhe foi de mais satisfação. Mas eu creio que todo mundo já foi amplamente modificado. Sim. Se você fizer uma breve reflexão do começo da sua caminhada com Cristo até hoje, ou 2 anos, volta aí 2 anos, até hoje, aposto que tem muita coisa para melhorar, mas tem muita coisa que já foi modificada. Sim, verdade. Eu quero repetir isso com vocês. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A mudança só vem e provém daquele que é dono da mudança, daquele que é dono dos nossos corações. E a gente precisa entender isso. Sim. A mudança também ela é algo que ela é boa, mas o processo da mudança ela dói. É meio difícil, né? A gente fala que é como reformar nossa casa. Eu tenho experiência no começo do ano, a gente resolveu mudar algumas coisas e no meio do caminho a gente acha que tá tudo certo, mas aí você percebe que nem tudo sai como você planejou, né? E a gente tem que estar disposto a entender que isso faz parte do processo da mudança, né? Porque se nós estamos confiando a nossa vida em Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Né? Ele vai precisar tirar tudo aquilo que não é bom para trazer novas metas, novos ideais, novas esperanças para a nossa vida. Né? Ele vai ter que tirar tudo aquilo que a gente acha que é bom, que é legal. E aí ele vai colocar aquilo que de fato ele tem para mim e para você. Sim. Né? Então, assim, não ache que a mudança ela só vem a alegria com a mudança. Não. Primeiro vai vir aí, como ele falou, um apertinho, um atrito, vários uma baguncinha. Sim. Vai dar um conflito, mas no final pode ter certeza. Tudo vai dar certo, né? Porque faz parte, se estiver dentro dos propósitos de Deus, não tem como dar errado. Eu vou parafrasear uma música, não é cristã, e os emos dos anos 2000 lembrarão dela. Se nem sempre o planejado sai como esperado, é uma chance para enxergarmos o outro lado. Exato. O homem que fez essa música não era cristão, mas acho que não era, né? Enfim, tomara que seja hoje, e que ele seja alcançado por Cristo se não é. Mas essa música, ela, né? Sim. Ué, se não deu certo aqui, então eu vou enxergar o outro lado, eu vou modificar, eu vou fazer, e a mudança provém do Senhor. E olha só que beleza, já estamos sendo modificados e aperfeiçoados. Para isso que estamos aqui. E um último ponto que precisa ser comentado e que chega no nosso encerramento, porque esse ponto ele é brevíssimo. Ele é um tempo de alegria. Natal é um tempo de alegria. Sim, não tem como falar do Senhor e não se sentir alegre. Esse ditado dito é muito bom. Pela nossa pastora, né, até a tristeza salta de alegria. Ela repete isso muitas vezes. Verdade. Até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Então, isso é uma maravilha, porque a alegria na graça imerecida de Deus, eu não merecia e eu fui salvo, Ele me alcançou. Verdade. A alegria na liberação do perdão, como eu falei, Ele muda atmosferas. Sim. E a alegria em uma nova vida com uma nova missão. Sim. Uma pessoa que não entende a sua missão, que não está bem encaixada, que não está bem inserida, ela vive em busca, né, de se encontrar. Sim. Mas se eu entendi a minha missão, se eu entendi o que eu preciso fazer, eu sou uma pessoa alegre. Verdade. Eu sou uma pessoa feliz. Pergunte para pessoas realizadas profissionalmente. Pessoas realizadas profissionalmente, você vê no olho dela que ela é alegre e feliz no que ela faz. Verdade. É a mesma coisa quando eu entendo e quando nós entendemos o nosso propósito com Cristo. Eu me sinto realizado e feliz. E eu comentei isso também numa aula aí recente com os adolescentes. Eu não digo nem deles, mas de ministério, eu jamais escolheria escola bíblica, ser professor de escola bíblica. Mas hoje eu sou alguém realizado, porque eu entendi que isso faz parte do meu novo ministério, do meu chamado, da minha nova história, do que Cristo tem para mim, da minha nova vida, da minha nova missão. Faz parte dela. E eu entendi que esse é o caminho.
Natal, igreja, tem que ser um tempo de alegria. Sim. E não é só porque a gente foi salvo. É maravilhoso ter sido alcançado pela graça de Deus. Mas eu já disse isso em alguns cultos quando eu olho para a igreja. Ainda tá pouco. Por mais que a igreja esteja cheia, ainda é pouco. As moradas feitas no céu não é uma república. Cada um vai dividir um quartinho e acabou. Igreja, são moradas. São moradas, ruas de ouro. Então, tem casa, hein? E a notícia tem casa para mim, tem casa aí para vocês, tem pro seu vizinho, pro seu amigo, tem pro seu desafeto, tem pra pessoa que tá bloqueada no seu WhatsApp por algum motivo. Tem pra todo mundo, igreja. A gente só não pode ser seletivo em espalhar a palavra do Senhor. Sorriam. Natal que tá chegando aí é tempo de alegria. É verdade. E quando a gente fala, né, pra finalizar, a gente fala de Natal, é engraçado, né? Porque quem tem filho, a expectativa de muitos, né? Presente, é ver o Papai Noel, né? Tirar foto lá no shopping com os ursinhos do refrigerante. Papai Noel, né? E quando a gente conhece a Cristo, nós entendemos que isso não faz parte, né, do que é o verdadeiro Natal. E aí a gente acaba passando para os nossos filhos, né? Sim. Aquilo que realmente importa, o que é o Natal de verdade. E aí eu até eu falo pro Raul, olha, Raul, Papai Noel não existe. Desculpa acabar com a sua crianças com a que sua estão alegria. assistindo. Desculpa, gente, crianças. Desculpem. Mas eu falo pro meu filho que o Papai Noel ele não existe. Eu falei, se seu pai não trabalhar muito, o presente do fim do ano ele não vem, né? E eu falo isso sempre pra ele, gente. É uma coisa que a gente sempre trabalha com ele. E aí a gente foi no shopping uma vez. E aí as crianças estavam eufóricas porque o Papai Noel estava chegando pra tirar foto com elas, né? E eu nem me atentei a isso. E aí o Raul passou, ele viu aqui, mas eram muitas crianças, tá bom, gente? Eu não tô falando que eram poucas, eram muitas, com seus pais e muito alegres. E aí a gente tá passando, ele olha pra mim e fala assim, aquele ali é o Papai Noel? Aí eu fiz, ai meu Deus, Raul. E eu achei que ele fosse falar, sei lá, quero tirar uma foto com ele, né? Aí eu falei, Raul, mas vamos embora, né? Ele Aí ele passou na fila, mirou pra todo mundo, assim, pra todas as crianças, apontou o dedo e falou assim, Papai Noel não existe, vocês sabiam? Se o papai de vocês não comprar o presente, vocês não vão ganhar nada. Eu fiz, ai meu Deus do céu. Comecei a puxar ele pela mão, Raul, pelo amor de Deus. E as mães me fuzilando, porque tipo assim, eu tava acabando com aquela magia do Natal, né? E eu entendo, porque muitas pessoas, elas passam isso pros seus filhos, né? Mas a gente que sabe o significado do Natal, a gente tem que ensinar aos nossos filhos, né? Que o Natal ele não é só ganhar presente, não é só comer, não é só, sabe, tudo que a sociedade ela implantou. Esses né? bons velhinhos de barba Os bons velhinhos de barba, né? Que você senta lá e tira foto com eles. Não é essa a nossa realidade, né? Nós devemos ensinar aos nossos filhos que o Natal, ela é a esperança da glória, que é Jesus. Que o Natal vai muito além do que só receber, né? Porque muitas vezes a criança só quer receber, ela não quer dar, né? Mas que eles entendam que o Natal é muito mais do que receber, mas que eles também podem dar, né? Eles já podem falar desse amor de Jesus na sua escola, em qualquer lugar que eles forem, né? Então é engraçado, porque a gente vê as duas realidades do Natal, né? De quem realmente comemora o verdadeiro Natal e aquele que ainda vive a fantasia da magia, né? Do Natal. E nessa magia do Natal eu quase acabei apanhando de um monte de mãe dentro do shopping, né? É um tempo de alegria pro Raul que riu, né? Pras mães não foi. Mas é um tempo de alegria, igreja. Por quê? Pela última vez, contem comigo os pontos que nós vimos essa noite. Por que é um motivo de alegria? Porque o Natal é um tempo de lembrar. O Natal é um tempo de amar. Ele é um tempo de dar. Ele é um tempo de perdoar. Um tempo de resgatar. Um tempo de mudança. E, portanto, ele é um tempo de alegria. Porque quando eu faço a união dessas coisas, né? Como a gente fala dos frutos do Espírito. É como colocá-los em prática todos os dias. Verdade. Você vai terminar essa transmissão daqui a pouco. Eu quero que você vá correndo abraçar seus filhos, sua família, quem estiver próximo de vocês. Isso
é oportunidade. A gente nem sabe como é que vai ser dia 23, 24, o Natal. Eu nem sei quem vai estar reunido conosco na nossa casa de familiares. O que eu sei é, o que eu preciso fazer, eu vou fazer Hoje. agora e hoje. Eu vou te convidar a orar com a gente para encerrar essa transmissão natalina. Amém. Muitíssimo feliz, porque é motivo de alegria estar aqui, é motivo de alegria ter visto, relembrado e olhado para todos esses pontos. Se chegando perto do dia 25 você se sentir tomado por algum ponto negativo do que a gente falou hoje, sei lá, reveja essa transmissão. Volta. Olha aí que vai estar salvo. Pega os pontos de novo, anota. Leia todos os dias e busque a Jesus e aquilo que Ele é. Eu garanto que Ele vai se revelar a você todos os dias de maneiras diferentes. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e nós te agradecemos porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Nós estamos aqui disponíveis, ó Deus, para que o Senhor fale conosco. Nós Amém, estamos em Senhor. vias de celebrar aquilo que é considerado o Seu nascimento, mas Sim, o Senhor não só nasceu, Deus, o Senhor viveu entre nós, o Senhor Verdade, nos entendeu, o Senhor fez questão de saber quem éramos. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos formou e nos conhece Obrigada, individualmente. Senhor. O que nós te clamamos é que se temos alguma deficiência, debilidade, em qualquer um destes pontos que falamos aqui, ou até em alguns outros não mencionados, Sim. ó Deus, nós queremos que a Sua palavra, o Seu amor nos modifique, ó Amém, Deus, nos Senhor. torne todos os dias mais parecidos contigo, ó Deus. O que precisamos fazer, ó Deus, nos mostra. Precisamos liberar perdão, precisamos falar mais de Ti, precisamos amar mais, precisamos doar mais, ó Deus, o que e a quem. Nos mostra, Deus, porque sabemos que isso não tem a ver com o espírito natalino. Isso tem a ver com aquilo que o Senhor é, ó Deus. Isso tem a ver com a Sua natureza. Nós queremos mais da Sua natureza em nossos corações, ó Deus. O que eu te clamo é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude em nossas escolhas. Amém. Nós queremos escolher o que o Senhor já escolheu, não é o que o Senhor escolheria. Nós queremos fazer como o Senhor fez, não é o que o Senhor faria. Quando olharmos para a Bíblia, ó Deus, que as nossas atitudes reflitam aquilo que o Senhor Amém. já fez. Muito obrigado, ó Deus, Obrigado, porque Senhor. o Senhor é bom, porque estaremos reunidos, ó Deus, em breve Sim, com os nossos Jesus. familiares, estaremos Sim, novamente Senhor. apreciando a cantata, ó Deus, que será entoada a Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque queremos dedicar toda a nossa vida a Ti, ó Deus, que possamos ser felizes dessa forma. Se algo ainda falta em nos completar, que encontremos em Ti, ó Deus, Amém. porque nada mais pode nos completar, senão a Tua presença, Verdade. senão o Teu amor, senão o falar de Ti, Verdade, senão o Te espalhar para outras pessoas. Ó Deus, queremos falar de Ti em todo Amém. o tempo. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E para terminar, e agora é de verdade, encerrando essa transmissão, eu gostaria de deixar um texto, para que vocês pudessem refletir depois. E o título do texto diz: O propósito. Deus tem sempre um propósito para as nossas vidas. Muitas vezes, um propósito que demoramos para entender. Deus nos enviou seu Filho para nos trazer aprendizados e reflexões sobre a vida. Por isso, neste Natal, eu desejo que o propósito de Deus recaia na sua família e em seu coração, e que a conexão com Ele traga milagres para a sua existência e para as aflições que nós estamos carregando, carregando no ano que passou. Lembre-se sempre do propósito e do amor de Jesus, que foi incondicional e que é ainda incondicional. Amém. Por cada um de nós. E aí tudo que a gente pode desejar para vocês é um Feliz Natal, Que vocês entendam qual é o propósito de Jesus para as nossas vidas. Amém? Amém. Um Feliz Natal. Que Deus abençoe Amém. vocês. Compartilhem esse link quando Amém. possível e revejam e compartilhem e amem Amém. e perdoem. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.